A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, sabe qual é? Quantos já falaram ou já ouviram, de alguma forma, quando eu me acertar, eu volto para Cristo? Já ouviu essa fala? Não, estou todo errado, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas quando eu me acertar, pode deixar que eu volto para o Senhor, eu volto para a casa do Senhor. É um compromisso que ela está tentando fazer com ela, mas ela não consegue. Porque, na verdade, o nosso conserto ela parte de uma decisão, irmão. Quando nós decidimos, muito embora nós estamos na prática ou fazendo qualquer coisa que desagrada ao Senhor, mas quando nós decidimos, entra a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, então nós somos impulsionados por aquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração, nos direciona para a gente então mudar de vida. Mas nós já estamos demais. As pessoas falam isso como um escape daquilo que nós estamos conversando. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei uma determinada situação para ela. Falei, mas poxa, por que você não volta? Não era em relação à igreja, era em relação ao trabalho. E da mesma forma que eu perguntei, audível, ela escutando, ela desviou o assunto e falou do radar, falou do não sei da quê, e falou da árvore, do passarinho que passou na frente do carro, mas não respondeu o que eu falei. As pessoas normalmente são assim. Quando você coloca uma situação que confronta, uma situação que você coloca um checkmate na vida delas, elas começam a direcionar para qualquer outro ambiente aquela conversa. E quando nós escutamos essa frase, quando eu estiver melhor, quando eu me acertar, eu volto para o Senhor, nada mais ela está falando para você assim, para de falar que eu não quero falar sobre isso. Sim ou não? Você está achando chato, eu não quero falar sobre isso. Mas a verdade é o seguinte, irmão, muitas vezes, quem fala isso somos nós mesmos para o Senhor. E é nessa noite que eu quero falar com você a respeito dessas situações. Porque muitas vezes nós atribuímos isso a terceiros, às outras pessoas, quando nós, na verdade, precisamos entender que muitas vezes, essas respostas, quem dá somos nós para o Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Não porque você fala, né? Senhor, você tocou num lugar onde você não deveria, desvia o assunto. Não, irmão, eu vou continuar o assunto. Porque a palavra de Deus hoje quer nos consertar em nome de Jesus. Eu coloquei o tema dessa mensagem como volta logo. E o que eu espero é que todos nós possamos voltar logo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar com vocês que pessoas protagonistas, independentes, elas são protagonistas da sua vida. Elas não permitem que ninguém fale, que ninguém coloque palpite, que nem direcione, que ninguém fala nada. Não, eu tomo conta da minha vida, eu sei que eu sou, eu traço os meus caminhos, eu não quero saber o que você pensa. O importante é que eu, Marcelo, entenda e quero fazer aquilo que eu quero. Essas pessoas que são independentes, normalmente, elas não aceitam um direcionar de Deus na vida delas. Pelo contrário, quando Deus direciona alguma coisa para a vida delas, elas dizem para Deus assim, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual a finalidade daquilo que eu estou fazendo, eu sei aonde vai dar, e aí ela não escuta aquilo que Deus quer ministrar. Irmão, em nome de Jesus, o meu coração hoje ele ferve, e de verdade ferve mesmo, para que você sinta a presença de Deus nesse lugar, para que você, em nome de Jesus, entenda que o Senhor quer que você deixe todas as áreas da sua vida nas mãos dele, em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos encaminhar as nossas vidas ao ponto de que o Senhor possa entrar com o seu Espírito dentro de nós e dizer assim, Marcelo, não é para a esquerda, é para a direita. E você, ainda que queira ir para a esquerda, você fala assim, sobre a tua obediência, sobre a tua palavra, mesmo que o meu coração, a minha carne incline para a esquerda, eu vou obedecer a tua voz e vou viver nesse caminho da direita onde o Senhor está me mandando. Sabe, queridos, nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor nos direciona, o final é um final de excelência, é um final de bênção, muito embora às vezes a gente não entende os processos e os caminhos que Deus nos leva, por onde nós devemos passar, mas saiba você, Ele é o Deus que te segura pela mão direita e por onde você passar, você vai estar seguro, sabe por quê? Porque Ele te ama em nome de Jesus. Não seja independente, irmão.
Todos nós precisamos uns dos outros. A Bíblia, a própria palavra nos diz, não é assim, Pai? Na multidão dos conselhos, o quê? A sabedoria. Então, irmão, amplia o seu lado de amizade, se for possível. Quando você tiver dúvida, busca um ancião. Eu podia deixar sem essa. Faz parte. Busca um ancião e fala assim: Ricardo, eu não sei como é que faz. O Ricardo, com toda a sua sabedoria, e se ele não tiver, ele vai falar assim: cara, vamos orar aqui junto, e Deus vai dar sabedoria para nós, e nós vamos direcionar essa questão na sua vida. A questão, irmão, que nós não podemos e jamais devemos andar sozinhos. Pelo contrário, nós precisamos uns dos outros. Para tudo que nós formos fazer. Para tudo que nós formos fazer, nós precisamos um dos outros. Eu quero falar para você que o Senhor vai tratar o seu coração nessa noite. Quantos estão com vontade de ser tratados pelo Senhor? Sabe por quê? Quando há tratamento do Senhor, sabe o que acontece, irmão? Ele traz uma coisa nova em nós. Um novo rigor, uma nova restauração, uma nova visão. E é assim que eu creio que você vai sair daqui nessa noite. Cheios do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém bem fortão assim para me animar? Fala aí, Márcio. Aí, cara, aí pronto. Ótimo. Vamos ler um texto, Lucas capítulo 16, 15, versículo 16. Diz assim: embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Ninguém. Você sabe de que eu estou falando? Sim ou não? Josué, que quase que escreveu a Bíblia junto, hein? Já sabe, né, Josué? Filho pródigo. O que significa pródigo? Aquele que gasta absurdamente, desenfreadamente. Aquele que não tem nenhuma condição de entender que ele tem que segurar a grana para o dia de amanhã, ele só quer gastar a grana. Às vezes nós somos como pródigos. Queremos gastar, e não falando de grana, a gente quer gastar a vida e o nosso tempo em tudo aquilo que nos dá prazer. E esquece que Deus está dizendo para nós em todo tempo: ei, calma. Vamos segurar as ondas, vamos segurar a onda, vamos andar tranquilo, vamos andar de acordo com aquilo que eu ministrar ao seu coração. Não, o importante é ser feliz agora. Eu quero viver a minha vida agora, eu não quero pensar no amanhã. E por você não pensar amanhã, muitas vezes você se enrosca. E nós precisamos nessa noite entender que essa palavra do filho pródigo é a palavra que o Senhor vai colocar no seu coração, e você vai sair daqui dizendo: eu preciso voltar logo. Se não, você já voltou em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos falar no tempo presente. Você já está aqui, então eu creio que o Senhor vai mexer o seu coração. Em nome de Jesus. O que faz uma pessoa ir embora? No começo do meu ministério aqui, às vezes vinha uma pessoa, vinha um domingo, 2 domingos, daqui a pouco ela ia embora, não voltava mais, a gente não conseguia falar, ou então quando conseguia falar, ela falava assim, eu dava uma resposta como essa que eu falei: quando eu melhorar eu volto. E a gente ficava perguntando uns para os outros aqui: por que as pessoas não vêm a esse lugar? Olha, isso foi pauta de muitas vezes na minha cabeça, de dor de cabeça, de pensar, de achar o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo alguma coisa errada, se eu não estava, se eu tratava mal, se a igreja tratava mal. Aí eu ficava observando se alguém fazia alguma coisa que pudesse desagradar aquela pessoa, e eu via que não tinha nada disso, a única coisa é que a pessoa não parava. E eu fico pensando: por que as pessoas vão embora? Você já reparou isso? Por que as pessoas vão embora? E eu fiquei perguntando: por que esse menino foi embora tendo tudo dentro de casa? Tendo toda a mordomia que um pai pode dar, tendo todo o desfrute que aquela casa podia dar. Se ele tinha herança, querida, porque ele era rico, tá entendendo, irmão? Porque a única herança que eu tenho para dar para os meus filhos é um apartamento, parte do apartamento que a gente não pagou todo. Um carro que está lá parado. Certo? Um violão que eu ganhei do meu pai. E esse tênis que eu ganhei também. É a única coisa que eu posso dar de herança. Mas um cara que tem tudo e quer ir embora de um lugar onde ele está morando, queridos, é uma coisa muito louca. Sabe por quê? Porque esse menino, ele disse ao pai, que você já está cansado de saber, provavelmente você não vai conhecer nada novo aqui no que eu vou dizer agora. Ele era um cara que estava lá debaixo da guarda do pai, o pai tratando, mas ele pediu algo que ele não deveria pegar, que é uma herança. Herança a gente só pega quando morre.
Mas a misericórdia do pai em achar que ele não estava mais naquele lugar, ele falou, tudo bem, filho, então vou te dar aquilo que é a sua parte e você vai embora. Irmão, deixa uma coisa que eu vou falar para você. Eu estou aprendendo muito sobre essa questão de liberar as pessoas. Eu sempre falo para os meus pais ou para a Valéria, quando alguém chega em mim e fala assim, pastor, ou então Marcelo, eu estou pensando em fazer, ele já não está mais com o coração aqui. Então não espera nada. Não gaste energia com uma situação dessa. Libera a pessoa para que ela possa viver o seu momento em outro lugar. De repente ela não se adaptou, de repente ela está passando por um processo, mas aqui ela não quer ficar, porque o coração dela já está fora daqui, entendeu, irmão? Então nós precisamos entender tudo na nossa vida, que o Senhor, Ele traz a revelação daquilo que está no coração das pessoas. O filho, muito embora pudesse amar o pai, muito embora pudesse beijá-lo, muito embora ele tivesse ali um convívio talvez excelente com o pai, uma coisa era certa, o coração dele apontava em não ficar naquele lugar. E eu entendo algumas coisas muito impressionadas, eu fico muito impressionado com esse texto, e eu entendo que às vezes, querido, mesmo estando tudo, há uma insatisfação no seu coração. E o que você precisa entender é que o que você tem nas mãos, você deve ter valor por isso. Nós não podemos pensar, muitas vezes esse texto remete às coisas materiais, daquilo que ele podia pegar, da posse dele. Nós estamos falando de uma coisa chamada vida eterna, vida com Cristo, vida com o Senhor, e esse é o maior legado, o maior tesouro que nós temos em nome de Jesus. É isso que nós precisamos fincar nesse dia e olhar essa mensagem e dizer, o que eu tenho, eu não posso negociar com o Senhor. Aí eu fico pensando, muitas vezes as pessoas vêm à igreja, conhecem o evangelho, conhecem a igreja, conhecem os irmãos, vivem um convívio com os irmãos, daqui a pouco você não estava indo mais ela foi para outro canto, e quando você menos espera, ela está em outro, fazendo qualquer coisa, menos estar na presença do Senhor. Esses dias a Júlia falou para mim, pai, estou abismado com uma amiga, e ela me falou que eu era amiga, eu conheço, poxa, essa menina estava tão dentro da igreja, tão focada, tão não sei o que lá, e tal, e daqui a pouco, quando você menos espera, ela totalmente debandada aí no mundo, fazendo as coisas, e a Júlia falou assim, gente, por que será disso? E a explicação que nós temos, diante daquilo que eu coloco aqui para vocês, é que muitas vezes nós queremos curtir aquilo que o mundo dá, sem dar valor àquilo que Deus nos dá. Nós precisamos valorizar o que está às suas mãos, porque das suas mãos é que pode sair a multiplicação de tudo aquilo que você precisa. Sabe, queridos, uma das coisas que esse texto fala, que um dia nós já sentimos isso. Quantos de verdade aqui já sentiram vontade de abandonar o evangelho? Eu. Várias vezes. E quando a gente vai para dentro de nós, e eu vou falar de mim, eu entendo que muitas vezes eu estava pautado no meu saber, na minha vontade, no meu querer. E as coisas acontecem assim, irmão. Isso vai minando o nosso coração. Isso vai me dando, vai trazendo um pouquinho, vai trazendo isso. E quando você menos espera, a coisa está tão grande em você que você não suporta mais ficar entre os irmãos, na comunhão dos irmãos, estar aqui dentro da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o que mais importa é você ser me ajuda aí, filho. Protagonista. Protagonista da sua própria vida. Amém, Jesus? Obrigado, Espírito Santo. Desenrolou minha língua. Protagonista da própria vida. Muitas vezes nós queremos atenção para todos nós, para nós mesmos, e a gente quer que as coisas e as situações, elas funcionem somente naquilo que a gente quer. Aí esse menino, ele vira para o pai e fala, eu vou embora, me dá o que é meu, que eu vou vazar desse lugar. E aí eu fico pensando aqui, não é a Bíblia que diz, tá, irmão? Eu fico pensando aqui que ele ficou pensando que o pai dele não sabia administrar a fazenda, o lugar, as coisas. Talvez ele não conseguia entender que o pai tinha uma rigidez, uma forma de lidar com as coisas, de andar, e ele não suportava aquilo. Ele falou, não, eu sei fazer melhor que o meu pai, eu vou embora, porque quando eu pegar minha grana, eu vou fazer esse negócio acontecer. E, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, todas as vezes que nós saímos da cobertura do pai, vai dar errado, tá entendendo?
vai dar errado, não tem como dar certo, porque se você tirou a presença do Pai, sobretudo o Pai Celestial, você está dizendo para Ele: eu não preciso da sua presença, eu não preciso do seu poder, eu não preciso do seu olhar que enxerga o amanhã, eu não preciso da sua proteção, eu não preciso de nada, eu sei fazer sozinho. E aí acontecem as coisas. Porque esse menino vira as costas, pega o que era dele e vai sair no mundo. E a própria Bíblia diz que ele gastou toda a sua grana. E eu fico imaginando, irmão, quantos de nós não gastamos tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Você pega seu dom, em vez de você servir para o Senhor, você vai servir a você mesmo. Você pega com a sua capacidade de poder evangelizar e você arrebanha as pessoas para a balada, para qualquer outro canto, menos para dentro da igreja. Você pega as suas coisas e aquilo que Deus te deu com tanto amor, liberou as bênçãos do céu sobre você. E sabe o que você faz? Você vai servir a sua própria carne. E a gente começa então a desfazer das coisas que o Senhor nos deu para gastar conosco mesmo. Isso é pecado. Esse menino foi para a vida gastar tudo que o pai deu a ele. Imagina você aqui, como já aconteceu de diversas formas. O cara ganha na loteria. Já viu isso na televisão? 2 meses, 3 meses, 1 ano depois, não tem o quê? Mais nada. E aí você pergunta para ele, ele fala assim: eu nem sei aonde foi o dinheiro. Mas a gente pensa só no grande, né, irmão? Eu quero trazer você para a nossa realidade. Muitas vezes Deus dá a você, para você administrar, R$10. E você vai e gasta tudo. E Deus está dizendo para você: guarda isso. Porque amanhã pode vir uma situação que você necessita desses R$10. Mas o que é R$10, Deus? O que é R$10? Não é nada. Mas deixa eu falar para você, todas as vezes que você começa pequeno, isso vai sendo incutido dentro de você, que você vai começando a poupar até você, quando tiver uma grande quantidade, você fala assim: eu consigo poupar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, esse menino gastou tudo, e eu sou a prova viva disso. Evidente que eu não tinha herança, evidente que eu não tinha uma grande quantidade, mas tudo aquilo que viesse às minhas mãos eu gastava. Viu, Regina? Lá em Salvador, posso falar de novo? Ela falou que não, então não vou contar, tá? Vou continuar a mensagem, sem contar. Tá bom? A gente ganhava uma certa grana, tinha a vida confortável. A Valéria tinha lá sua empregada, entendeu? Tinha lá, o que ela fazia de manhã, Josué? Ela fazia o seguinte: preparava o Marcelinho lá para ir para a escola, eu botava o Marcelinho no carro, ia lá beirando a praia, que a gente morava na frente do mar, ia beirando a praia, botava o menino no colégio. Quando eu voltava, a Valéria já estava lá tomando café, a menina já tinha feito, tomava meu café. A Valéria botava a Júlia no negocinho lá de carrinho e ia passear na praia. Olha que vida tranquila. Não é bacana isso aí? Ia passear. A Júlia voltava toda suadinha, dava um banho. Quando terminava o banho, dormia um pouquinho, já estava na hora de comer, que a mulher tinha feito a comida para a gente. Não é bom isso aí? Só que eu não soube poupar. E quando eu caí feio, porque não tinha nada. Eu fui gastar como filho pródigo. Quero saber do agora. Só quero fazer as minhas vontades. Aí eu não vou pensar amanhã eu continuo ganhando o que eu ganho hoje. E aí lasca tudo. E esse cara foi para lá gastar tudo que ele tinha. E isso deve ter uma lição muito grande para nós, irmãos. Porque nós aqui, nós somos pessoas humildes, certo, irmão? Não tem ninguém rico aqui. Somos humildes. Mas parece que a gente, por ser humilde, não tem a possibilidade de pensar no amanhã. Irmão, pense no amanhã. Pense. Pense em guardar. Mas eu não estou falando só a grana, eu estou falando do seu talento, daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Sabe, quando é que você vai guardar? Se capacitando. Você tem um negócio, capacita isso. Vou usar o ancião aqui. Eu vou usar ele aqui. Ele fala para mim assim: a gente precisa, sabe, fazer isso aqui. Não, vamos lá, eu vou ver um curso. Não, Marcelo, eu fiz isso. Não, eu vim. Cara, é isso aí. Sabe por quê? Porque amanhã ele vai, quando chegar alguma coisa na mão dele, ele vai assim: eu já sei como é que tem que fazer. Sabe, a gente às vezes pensa que amanhã, deixa para amanhã. Não, irmão, na comunidade, aqui na Carisma, nós temos que
poupar, nós temos que crescer, nós temos que estar no ano da expansão, nós temos que entrar dentro de nós o conceito que o Senhor colocou no nosso coração. Não é para fazer pouco caso daquilo que Ele colocou, pelo contrário, é para crescer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. É para poder expandir, é para poder glorificar o nome do Senhor, não é para ser como um prodígio, como? Pródigo, não prodígio. O pródigo, gastar tudo, não, pelo contrário, é para poder fazer daquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos algo maior. Em nome de Jesus, meu querido, em nome de Jesus, nessa comunidade, nós teremos pessoas que serão muito abençoadas em nome de Jesus. Sabe por quê? Se você tem fé, cara, guarda isso no seu coração. Estou falando sério. Se você tem fé, guarda isso no seu coração. Porque o de repente de Deus é de repente. O de repente de Deus acontece quando o seu coração descansa na vontade dele e diz para ele assim: Senhor, eu preciso do Senhor para essas questões. E o Senhor traz em nome de Jesus aquilo que é necessário. Uma das coisas que nós precisamos entender, que os princípios de Deus, eles são inegociáveis. Nós fomos feitos para a glória do Senhor, amém, queridos? E para a glória do Senhor nós seremos para todo sempre, durante toda a nossa vida. Tudo que nós formos fazer é para o louvor da glória dEle. Sabe, queridos, às vezes a gente não dá valor à questão financeira agora, sim, propriamente falando. Eu me lembro quando eu fui casar, aí casamos e tal, e lá na minha casa, na casa dos meus pais, eu tomava banho de 180 minutos, no quentão. Né? Botava o som lá de louvor, da caixa, lembra disso, pai? Botava a caixa lá dentro do banheiro. Metia som e 180 minutos de banho lá. Eu saía branquinho. Sabe aquela? Branquinho. E meu pai, sai daí, moleque. Duas toalhas. Uma para jogar no chão e pisar e a outra para enxugar o corpo. Era assim que funcionava. Aí beleza. Meu pai falava, né, entrar por um aqui e sair pelo outro lado. Aí eu casei. Aí quando chegou a primeira conta de luz, eu preciso diminuir meu banho. Eu não posso mais tomar banho assim. Valéria! Bota mais frio e tal. Nós precisamos entender, irmão, que quando as coisas estão na nossa mão, nós precisamos valorizar. Esse menino pegou que tudo que ele tinha nas mãos, não pagava R$1 de conta na casa. Não tinha nenhuma preocupação em pagar funcionário. Pelo contrário, recebia tudo das mãos do pai. E agora pegou a grana dele e falou: agora eu tenho que pagar a luz, tenho que pagar a internet, tenho que pagar o Uber, tenho que pagar a TV. Agora lascou. E foi dinheiro. Aí eu lembro de tudo que eu passei, irmão. Eu estava falando isso para um amigo, vocês viram lá que eu postei um amigo que há 37 anos eu não via. Estava falando para ele que a gente colocasse conversas em dia, de 37 anos junto, de longe um do outro. E aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, e eu falei para ele assim: olha, a gente às vezes não dá valor àquilo que a gente tem na vida. E a gente precisa valorizar. E quando antes de ir para Brasília, eu falei para ele assim: eu vendia aqui em São Paulo, viu, Wilson? Você conhece a região lá? Eu vendia aqui em São Paulo e ia almoçar com os meus clientes 3 vezes por semana lá nos Jardins. Bacana, né? A empresa pagava, estava tranquilo, não precisava pagar, mas eu ia almoçar nos bons restaurantes lá nos Jardins. Aí quando quebrou tudo que eu voltei, eu fui trabalhar num posto perto, de frentista, perto dos Jardins. E aí eu me lembro, a primeira vez que eu botei a roupa de periquito lá da BR, de frentista, eu fui para o lugar, lá, a gente chama aquele lugar de pista, né, onde fica ali as bombas. Fui para a pista, e aí a lágrima caiu, e eu não conseguia parar de chorar. Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui esse lugar? Isso aqui é humilhante. Eu jamais imaginaria que passaria por uma situação dessa. Chorava. Aí as pessoas falavam assim, no primeiro dia, ela falou assim: por que você está chorando, rapaz? Você não está feliz que você está empregado? Você está no melhor posto da rede? E você está triste? Aqui você vai ganhar dinheiro, aqui não sei o que lá. E os caras não sabiam da minha história.
E eu só chorava. Aí atendeu o primeiro cliente, mal sabia pegar lá na bomba. Não pega assim, os caras falando comigo, seu goiaba, não sei o que lá. Pô, pastei naquele posto. Até aprender. Mas eu chorava. E falava para Deus, por que o Senhor me trouxe para essa humilhação? Aí eu me lembro também, que eu estou lá trabalhando, quando eu vejo o carro entrando, quem que era? Um cliente que eu almoçava com ele nos jardins. Sabe o que eu fiz? Larguei tudo, saí correndo, para ele não me ver, com vergonha. E não aconteceu umas vezes, aconteceu várias vezes, até o dia que eu entendi que eu tinha que encarar. Mas aconteceu várias vezes. Aí eu fico imaginando esse menino. Eu tinha tudo do bom do meu pai, ganhava tudo, tinha o meu danoninho, né? Tinha o meu açaí, tinha tudo. Mas aonde está o meu dinheiro? Acabou. E aí o que eu faço? Eu lembro que eu fiquei 1 ano procurando emprego, não consegui. Porque quando Deus fecha, irmão, você pode ter o melhor currículo que você tiver. Deus não abre as portas. E pior ainda, parece que Ele pega todas as pessoas ao seu redor e diz assim, você não vai ajudar não, fica quieto aí. Eu lembro que eu liguei para vários amigos meus dizendo assim, cara, eu estou lascado, me ajuda. Pessoas que eu ajudei, eu ensinei algumas coisas. Sabe o que os caras falavam para mim? Não, eu não tenho como te ajudar. E eu em casa, sabe o que eu fiz em casa? Botei um avental, Luciano. Fiquei o dono de casa. A Valéria chegava, porque ela conseguiu o trabalho mais rápido que eu. Ela chegava em casa, eu estava cheirando o quê? Cândida. Porque eu levava a casa, deixava a casa legalzinha, pelo menos para ela não ter esse trabalho. Entendeu? Eu parecia uma mulherzinha assim. Ela chegava, já estava bonitinha assim, tomando banho, aquela coisa, né? Às vezes Deus permite essas coisas na nossa vida para abaixar a nossa moral. Para a gente entender que nós não somos nada, que Ele é tudo. Para a gente entender que as nossas questões estão muito abaixo daquilo que Ele quer para cada um de nós. E esse menino bateu na porta de muitas pessoas para poder conseguir um emprego. E a própria Bíblia diz assim, e ele conseguiu convencer um fazendeiro. Conseguiu, irmão, para convencer significa que ele falou muitas coisas para poder convencer. E ele conseguiu convencer um fazendeiro a dar comida para quem? Para os porcos. Agora preste atenção aqui, irmão, no contexto dessa história. Porco, para o judeu, é um animal que não tem valor. Porco para o judeu é um animal que fica à margem. Agora ele, sem comida, sem condição, vai dar comida para quem? Para o porco. Aí eu me lembro que dentro dessas questões que eu passei, parecia que era tudo pior. Tudo que chegava a mim era ruim. No posto era ruim, as situações que me permeavam eram ruins, ninguém conseguia me ajudar. E parece que o peso espiritual é gigante, irmão. Eu não sei porquê, mas eu sei que eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Eu tenho certeza. Muita certeza. Porque nós precisamos deixar a arrogância, o eu de lado e viver debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu lembro que quantas vezes eu tentei coisas e quantos nãos eu tomei. Coisas que eu era capacitado para fazer. Porque esse menino, muito embora estivesse na saia do pai, ele já teria alguma condição de poder administrar alguma coisa, ou coisa do tipo, mas não, ele foi dar o quê? Comida para os porcos. Você sabe que uma das coisas que o Senhor coloca no meu coração, e isso eu vivi, irmão, eu estou falando de coisas de mim, da minha vida, tá? Não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo.
Uma das coisas que eu entendi que para eu poder me recuperar, o primeiro passo que eu tinha que dar era entender que eu não posso jamais discutir com Deus. Eu não posso levantar meu braço e querer medir força com aquele que é todo poderoso. E a gente quer, em nome de Jesus, e é isso que eu quero que você entenda, irmão, porque você vai voltar logo, em nome de Jesus. Uma das coisas que você precisa entender é se arrepender. Olhar a situação que você está, e muito embora eu não estou falando de grana, eu estou falando de uma situação específica da sua vida, porque você pode estar sim, sem condição nenhuma, numa determinada área da sua vida, seja emocional, financeira, relacional, espiritual, você pode estar assim numa fase ruim da sua vida, onde nada acontece, pelo contrário, a única coisa que está à sua frente é como se aquilo que estivesse não tivesse valor, pelo contrário. Você precisa entender que hoje, talvez, você está no pior lugar, na pior fase da sua vida, mas eu quero te dar uma boa notícia: o arrependimento te leva ao melhor lugar que você possa estar, irmão. É por isso que muitas vezes a gente conversa com as pessoas, a gente fala com elas: ei irmão, você estava lá tão fervoroso, você estava lá tão convicto, agora você abandonou o evangelho, você não quer mais saber de nada. Ei, deixa eu falar com você, o Senhor está te esperando, Ele quer te usar, Ele quer falar ao seu coração, e as pessoas parecem que se trancam em si. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem vergonha de voltar ao ambiente onde ela estava. E muitas vezes, nós aqui, eu estou falando da igreja de Cristo, nós somos culpados por isso, sabe por quê? Porque ao invés de a gente chegar lá e abraçar a pessoa, a gente começa a julgar ela. Ei, mas ela fez, ela deixou de fazer. Ah, mas ela está assim, ou ela foi assado. Não, irmão, nós aqui nessa noite precisamos entender que qualquer pessoa que, muito embora esteja passando um processo difícil lá fora, quando ela estiver aqui, nós precisamos abraçá-lo como um pai abraça um filho. Quantos de nós um dia estivemos assim, cansados da vida, cansados do evangelho, cansados de tudo, mas o que nós mais precisávamos era o quê? Uma pessoa que viesse a nós, nos abraçássemos, e acolhesse a cada um de nós, para que a gente pudesse se sentir amado. Nós precisamos, às vezes, entender que só um abraço, só uma acolhida já é o suficiente para ela poder dar um passo na vida e viver uma outra história, irmão. Mas nós precisamos aqui, nós, confessar aquilo que está diante de nós. Senhor, eu estou confessando o meu pecado agora, porque eu pequei contra os céus, mas também pequei contra o meu Pai. Nós precisamos mudar a história da nossa vida, porque muito embora vocês achem que coisas na sua vida não estão acontecendo, o Espírito Santo está tocando no seu coração agora, eu não tenho dúvida. E você está trazendo para fora coisas que você está vivendo a pior fase da sua vida. Onde você não vê valor, onde não te dão valor, onde você está lá como se fosse jogado a um canto largado, aonde esse serviço, essa situação da sua vida é como se fosse a pior e ninguém liga para você, é como se alguém escolhesse você para fazer o pior serviço daquilo que você está, da sua vida. Eu me lembro quando eu cheguei no posto, bobão assim em relação ao trabalho, não sabia nada do trabalho, aí os caras que já era tudo malaca velho lá do posto, falaram assim: sabe o que você vai fazer? Você vai varrer o posto todo dia de manhã. Sabe por que tinha que varrer? Porque era o pior serviço que havia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui mordendo o cotovelo. Eu não consigo o meu, mas eu mordo dos outros. Fui mordendo o cotovelo. Sabe por quê? Porque era o pior. Já não basta a humilhação de ter colocado uma roupa, estar naquele lugar. Agora, diante de aqueles homens ali, eu tinha que fazer o pior serviço, sabe, irmão? Mas Deus me tratou tanto nessa área, irmão. Eu precisava passar por isso, está entendendo? Hoje eu vejo, olho para trás e falo assim: como foi bom eu passar. Eu não entendia nada, eu ficava bravo, eu brigava com Deus, eu discutia, eu xingava todo mundo: seu besta, e não aguentava. Mas como foi bom passar por aquilo. Nós precisamos entender, irmão, que o lugar que você está vivendo não é o lugar onde Deus preparou para você. E você precisa confessar ao Senhor: Senhor, eu pequei contra o Senhor e contra o meu Pai.
Aí a Bíblia diz que esse menino começou a falar com ele mesmo. Mas será que se eu voltar, Deus, o meu pai vai me aceitar? Será que se eu for lá, ele, não, mas deixa eu pensar aqui, eu vou pedir um pouco mais de comida aqui para esses caras, e esses caras não deram comida para ele. Aquilo que ele estava comendo, a gente pode subentender que aquilo que servia para ele, porque ele era um trabalhador, era muito pouco para sustentar a fome dele, está entendendo? Ele não podia comer a lavagem do porco lá. E aí ele pede um pouco mais de comida e os caras fizeram o que para ele? Não. E parece muito com a nossa vida, a gente quer mudar de vida, a gente quer mudar das coisas, e a gente sai pedindo, a gente sai falando, a gente sai tentando fazer as coisas, e a única resposta que a gente tem é não. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou ser muito pontual no que eu vou dizer. Você fora dos braços do Pai vai dar errado, não tem conversa. Você fora do contexto cristão, você vai dar errado. Ah, mas aquele menino não estava lá dentro da casa do Pai, que simboliza a igreja, estava, mas ele por vontade própria quis sair. E aí parece que num primeiro momento, tudo dá certo, mas logo em seguida, deixa eu falar para você, é logo em seguida, não é um tempo demorado, não, é logo em seguida, as coisas começam a dar errado, sabe por quê? Porque a sua vontade está prevalecendo, é o seu desejo que está prevalecendo, é a sua questão que está prevalecendo, e você não está trazendo a presença de Deus para a relação das suas decisões. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, tudo, absolutamente tudo que você for decidir, traga Deus na sua vida, sabe por quê? Deus, quero comprar uma caneta, compra a Bic ou compra a Piloto, parece ser uma bobeira, irmão, mas aí de repente você vai lá e compra a Bic faz assim um tantão de coisa com você, a Piloto dá problema porque você não buscou a presença de Deus. Irmão, já fui para o mercado, compro isso ou compro aquilo, Deus coloca no meu coração, eu vou lá e compro aquilo que colocou no meu coração. Nós precisamos entender, irmão, que todas as situações na nossa vida, nós precisamos de Deus para tomar a decisão. Posso ouvir um amém, queridos? Você precisa entender que esse menino, ele falou assim, se eu voltar para a casa do meu pai, eu vou ficar envergonhado, eu vou ficar mal, eu não sei o que lá que vai acontecer, como ele vai me olhar, não, irmão, eu estou falando para você, a única coisa que eu quero que você entenda é que você deve voltar logo para os braços do Pai, é que você deve soltar a sua vida na presença do Todo-Poderoso, é que você deve falar para Ele, Senhor, sim, eu pequei, eu errei, mas não é essa vida que eu quero estar debaixo da tua cobertura, eu quero estar na tua presença, eu quero voltar a sentir o amor que o Senhor pode derramar sobre a minha vida. É isso que Deus quer para nós nessa noite, irmão. Eu fico imaginando esse menino olhando a lavagem do porco com fome, sem poder comer. Mas aí, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você tem isso, memória que é capaz de trazer até o cheiro das coisas, sim ou não? Você já sentiu isso? Aí esse menino lá no meio da lavagem, Saulo, vendo a lavagem lá, os porcos comendo com a boca aberta, aquele barulhão todo, e ele morrendo de fome. Mas algo acontece. Ele começa a sentir o cheiro do alho queimando para fazer o arroz. Ele começa a sentir o cheiro da carne cozinhando. O cheiro do pãozinho sendo feito. Que na casa do pai dele tinha. Irmão, você já sentiu o cheiro da presença de Deus? A vontade de estar na presença de Deus. Você já sentiu quando você está mais caído, aí parece que o Espírito Santo vem e começa a colocar na sua lembrança, ei, eu te usei um dia, ei, você lembra quando eu te levei diante daquela pessoa e você começou a falar coisas que nem você acreditava, era eu falando por você. Ei, você lembra quando você me adorou lá na igreja e parecia que ninguém estava ao seu lado e só você berrava, e eu sentia, e o Espírito Santo falando para você assim, eu sabia que você estava me adorando com toda a força do seu coração. Ei, sabe naquele problema que você tinha de saúde, e você orou comigo, e você se entregou para mim, e eu estava ao seu lado, te orientando e capacitando. Essas memórias que nós temos, só o Espírito Santo pode nos dar. São os cheiros da casa do Pai. São as vontades de estar estabelecido aonde a presença do Pai está.
Será que se eu voltar, meu pai me aceita? Será que se eu voltar, ele vai entender, pelo menos que eu quero ser um trabalhador, eu não preciso ser filho. Não quero ter as mesmas vantagens daquilo que eu tinha. Eu só quero estar na casa do Pai. A Bíblia diz que esse menino falou assim: eu quero voltar, porque lá os empregados do meu pai comem melhor do que eu como aqui. Sabe, irmão, uma das coisas que eu tenho visto dentro da igreja do Senhor são pessoas que voltam para o contexto cristão simplesmente para receber aquilo que eles têm de necessidade e não para reconhecer o Pai Todo-Poderoso. Isso é pesado. Está assim, irmã, dentro da igreja, de pessoas porque a gente bota uma placa, campanha, e aí a pessoa recebe. Cadê a pessoa no próximo domingo? São pessoas que vêm na igreja do Senhor por uma necessidade emocional, está abatida, está aflita, tem uma situação em casa a resolver, e aí vem e recebe uma palavra do Senhor, e a palavra faz remanso, faz tranquilidade, a paz que excede todo entendimento que cai sobre a pessoa, e ela vai embora, porque para ela o importante é comer do alimento que a casa do Pai oferece. Nós não seremos assim, irmão. Nós não seremos assim. Seremos pessoas que mesmo em meio ao pecado, nós voltaremos a reconhecer a Deus como Pai Todo-Poderoso. Eu vou voltar, Ele disse. E a atitude que eu quero de você agora nessa noite, que você possa entregar as piores coisas que estão acontecendo na sua vida na casa do Pai, não por causa de uma necessidade, mas por causa que Ele é Deus. A Bíblia diz que esse menino voltou, sabe-se lá quanto tempo ele estava longe de casa, mas a sede e a vontade de comer leva ele ao caminho de novo. E a Bíblia diz que quando esse menino aponta, a Bíblia diz que esse pai larga o que está fazendo e sai correndo para encontrar o seu filho. Eu aprendo uma coisa tão bacana aqui, irmãos, porque muito embora a Bíblia não está falando isso, mas eu creio de uma forma tão verdadeira, que esse pai olhava para a campina, para o lugar distante, talvez da onde ele poderia vir, todo o tempo. Será que eu vou ver uma cabecinha vindo ali? Será que o meu filho vai aparecer ali? Será que ele vai chegar? Que saudade que eu estou do meu filho. Você sente saudade do Senhor? De verdade, sente? Se quer voltar para os braços do Pai? Porque uma das coisas que é mais interessante nesse texto é que o próprio pai sai correndo ao encontro do filho. Mas para isso, irmã, ele primeiro saiu do lugar que estava. Está entendendo? Porque o pai respeitou. Você quer ir embora? Pode ir. Aqui estão as suas coisas. Você quer voltar? Eu te recebo. O que Deus está falando conosco nessa noite, irmãos, é que Ele está pronto para te receber de novo. Pronto para dizer para você assim: não interessa o que você fez, mas eu, como pai, quero derramar amor sobre a sua vida. A Bíblia diz que esse menino chegou aos pais, que o pai saiu correndo, e eles se abraçaram, e ele diz: Pai, pequei contra si, e também contra o Senhor. O Senhor pode me aceitar como um funcionário seu? Eu penso, Ana, que o pai nem deixou ele falar.
Ele vira para os funcionários e diz assim: prepara uma roupa, banha ele, põe um anel com o meu nome no dedo dele, porque o meu filho voltou. Irmão, isso é tão profundo. A gente está muito interessado naquilo que Deus pode nos dar. Quando Deus está interessado em nos fazer filhos. O objetivo do menino era voltar para comer. O objetivo do pai era te fazer filho de novo. Muitas vezes nós estamos nesse lugar aqui, eu falo esse lugar aqui mesmo, com o objetivo de sanar as nossas preocupações, seja ela qual for. E o objetivo do Espírito Santo sobre a sua vida, neste lugar, não é sanar as suas coisas, é te fazer como um filho e uma filha amada. Ah, como se fosse bom se a gente pudesse abraçar essa palavra, fazer dela a nossa vida. Como se fosse bom, seria bom se a gente pudesse dizer: ah, Senhor, eu pequei de fato, mas meu coração, ele quer ser filho. Ele não quer somente as coisas. Como seria bom, irmãos, se nós pudéssemos ser assim. A Bíblia diz que esse homem pegou o seu filho, trocou todas as vestes dele, deu um banho, tirou aquilo que era, ele trazia conceito de estar num lugar ruim, cheiro de estar num lugar ruim. Trocou a sua roupa e colocou uma roupa de príncipe como filho dele. Ele falou assim para ele: olha, a partir de hoje você precisa entender, meu filho. Não é a Bíblia que diz isso, é as minhas palavras para você entender. A partir de hoje, meu filho, você estava comendo junto aos porcos. Eles eram a sua companhia, o pior lugar que você podia estar. Mas hoje eu te coloco junto à minha mesa para ceiar comigo. Já prestou atenção nisso, como é profundo? Porque o seu lugar, irmão, não é aonde você está. O seu lugar é a mesa com o Pai. Imagina aqui comigo. O pai alegre, feliz da vida, sorrindo à toa, talvez chorando de emoção. O filho ao lado dele, que estava perdido, mas voltou. A alegria estampada em todo mundo. E ele podendo dizer assim: a minha oração deu certo. A minha oração deu certo. Quantos estão disponíveis para se entregar para o Senhor nessa noite? Feche seus olhos, vamos orar.